Na série La Casa de Papel, ouvimos recorrentemente a palavra resistência, colocada como um princípio motivador das ações dos personagens principais. Junto desta palavra, e tão recorrente quanto ela, escutamos a música Bella Ciao, compondo as cenas mais emocionantes da trama. Mas afinal, o que há por trás da utilização dessa palavra e dessa música na série? E o que elas significam? Hoje, então, vamos tentar entender as conexões entre o professor, a Segunda Guerra Mundial e o combate ao fascismo. Não sabe o que é nada disso? Acompanhe o vídeo até o final. A vida do professor girava em torno de uma única ideia: Sono svegliato. resistência. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che sento di morire. Salve galera, tudo bem? O meu nome é Gustavo e hoje então nós vamos falar sobre La Casa de Papel. Eu tentei até me adequar à elegância dos personagens principais, mas evidentemente, como vocês podem notar, está completamente fora de cogitação. De qualquer maneira, o vínculo entre o professor e a Segunda Guerra Mundial se dá a partir do seu avô, que foi um guerrilheiro contra o fascismo, na Itália. E o avô do professor, nos é apresentado na série, ele acabou ensinando a música Bella Ciao e esses ideais de resistência ao seu neto. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto para que você possa aí revisar de uma maneira mais divertida os conteúdos de Segunda Guerra Mundial para o vestibular. Então, se liga aí. Em primeiro lugar, então, pessoal, a gente precisa se localizar temporalmente e compreender o contexto. Logo no início do século XX, ocorreu a chamada Primeira Guerra Mundial, que opôs as nações da chamada Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Como vocês sabem, os países da Tríplice Aliança levaram prejuízo nessa guerra, especialmente a Alemanha, que ficou obrigada a cumprir o Tratado de Versalhes. E esse documento, então, que firmaria o fim da Primeira Guerra, acabou por colocar nos alemães toda a culpa do conflito, os obrigou a restringir o seu exército, a indenizar os países aliados pelos prejuízos da guerra e ainda retirou muitos territórios dos alemães. O tratado, visto como uma imposição, gerou um sentimento de humilhação geral na nação alemã, e as suas obrigações impediam que a economia da Alemanha se recuperasse. Dentro dessa situação caótica, houve ainda, em 1929, o chamado crash da Bolsa de Nova York, uma crise sem precedentes no mundo capitalista e que afetou diretamente os países que haviam perdido a Primeira Guerra, que estavam, claramente com a economia destruída. Diante desse contexto, então, de crise, de sentimento geral de humilhação, a democracia liberal passa a ser questionada e surgem homens que se apresentam como os salvadores da pátria, que vão reconduzir o seu país ao topo. Quem aí nunca ouviu esse discurso, né? E bem, esses homens então se propõem como modelos alternativos a essa democracia liberal e ao regime soviético, o comunismo. Na Alemanha, Adolf Hitler e o seu partido nazista assumem o poder em 1933. E na Itália isso ocorre já em 1922, com os fascistas liderados por Benito Mussolini. A ideologia desses homens, como eu estava dizendo, era contrária aos princípios da democracia liberal. Então eles não queriam saber de instituições limitando seu poder, de divergências ao seu comando, de diversidade de forma geral. Para eles, quanto mais homogênea fosse a nação, mais forte ela seria. E o próprio termo fascismo deriva dessa ideia, Feixe, faccio em italiano, diz respeito a um conjunto de varetas que, por estarem unidas, se tornam inquebráveis. E essa é a tônica desse discurso. Mas claro que não para por aí. Além de buscar suprimir as diversidades, eles estabelecem o seu próprio pensamento como modelo. Então, todos aqueles que não pensam como eles são inimigos da nação, são considerados inimigos da nação, são os culpados por a nação estar do jeito que está. Então eles precisam ser eliminados, esses terceiros precisam ser eliminados, porque é por conta deles que a nação está passando pelo que ela está passando. Os nazistas, por exemplo, com esse discurso ultranacionalista, criaram e difundiram, por meio de propagandas, uma narrativa que colocava os judeus como o próprio diabo na terra, sustentando que eles pertenciam a uma raça inferior e que deviam ser eliminados, junto de negros, homossexuais, ciganos, comunistas, enfim, outros grupos. É importante lembrar, nesse sentido, que só os nazistas foram responsáveis por cerca de 6 milhões de mortes de judeus em campos de concentração. Um assassinato sistemático,
E ainda na Itália, os fascistas também se utilizaram de violência sistemática, de tortura, e acabaram ocasionando morte de muitas pessoas. Esses homens, então, tinham ainda outra missão: expandir o seu poder, submetendo toda a Europa à sua ideologia. E é assim, então, com os diversos descumprimentos ao Tratado de Versalhes por Hitler, que começa a Segunda Guerra Mundial. Um conflito que vai opor as forças do eixo e os aliados. E é finalmente aqui que começam as relações que nós estávamos conversando lá no início do vídeo. Guerrilheiros da Itália, os chamados partigiani, se organizaram na luta contra o nazifascismo. E para entender um pouquinho melhor quem foram os partigiani, eu trouxe um trecho do trabalho da pesquisadora Rafaela Souza Maldonado. Acompanhem aí. Os partigiani eram civis que se refugiavam nas montanhas da Itália após o armistício para esquivar-se dos alemães. Mas não apenas isso. Eles tentavam se defender por meio de ataques aos alemães enquanto se escondiam deles. E havia quem pensasse que os partigiani agiam na covardia. Porém, foi a forma que eles encontraram para driblar as forças alemãs, já que seu poder de fogo era menor e às vezes dependia dos fracassos do inimigo. Todos os partidos italianos, os comunistas, católicos, socialistas e liberais, tinham seus grupos partigiani que lutavam na resistência italiana. Na série La Casa de Papel, o professor e seu grupo também percebem que a sua força é muito menor do que a que dispõe o Estado espanhol, mas justamente por isso eles se percebem como uma resistência. Mas voltando aos partigiani, esses homens e mulheres que resistiram ao fascismo na Itália entoavam a música Bella Ciao como o seu hino de resistência. A música Bella Ciao é mais antiga do que isso e, ao que se sabe, ela era cantada por camponeses do fim do século XIX como uma forma de protesto às condições de trabalho e às opressões vividas no campo. Mas a versão dos partigiani se tornou muito famosa e deu um novo significado a essa música que nós podemos acompanhar na análise de algumas estrofes. Querida a Deus, uma manhã eu acordei e encontrei um invasor. Ó membro da resistência, leve-me embora, porque sinto que vou morrer. Neste trecho, como vocês podem acompanhar, o eu lírico já começa se despedindo. Ele sente que vai morrer e, sobretudo, percebe que precisa enfrentar um invasor. Este invasor possivelmente é o exército alemão, é o exército nazista ou mesmo os próprios fascistas da Itália. E a continuação diz o seguinte: e se eu morrer como um membro da resistência, querida a Deus, você deve me enterrar, e me enterre no alto das montanhas, sob a sombra de uma bela flor. Todas as pessoas que passarem, querida a Deus, dirão: que bela flor! E essa será a flor da resistência, daquele que morreu pela liberdade. É realmente uma letra muito bonita, né? Bom, pessoal, o que eu gostaria de destacar então nessa breve aula é o seguinte: as músicas também são fontes históricas e podem ser aproveitadas, como qualquer outro documento, para se compreender as ações humanas no tempo, né? Para nos ajudar a compreender as ações humanas no tempo. Então, é interessante observar também como as músicas podem ser apropriadas por diferentes grupos em diferentes contextos para objetivos completamente distintos. Na série, a música Bella Ciao e a palavra resistência são uma recordação íntima que o professor tem de seu avô, um guerrilheiro que lutou contra o fascismo no contexto da Segunda Guerra. Mas eu acho também que a música é uma lembrança do próprio pai do professor. Diversas vezes na série, o professor demonstra insatisfação com os poderosos que administram a economia do seu país e a emissão de moedas. E num mundo em que seu pai precisou morrer tentando melhorar a condição de vida dos seus filhos, tentando dar de comer aos seus filhos, para ele não parecia tão ruim assim, tão reprovável roubar tempo e imprimir dinheiro na Casa da Moeda. Ele e seu grupo, então, seriam, inspirados em seus antepassados, uma resistência a essas injustiças. Mas o que a gente está fazendo você acharia normal se fossem outras pessoas. No ano de 2011, o Banco Central Europeu criou do nada 171 bilhões de euros. Do nada. Alguém disse que o Banco Central Europeu foi um ladrão? O que é isso? Isso não é nada, Raquel. Isso é papel. É papel. Tá vendo? É papel. É claro que se vocês procurarem aí, possivelmente vocês vão encontrar a gente na internet refutando as ideias do professor e coisa e tal.
Mas esse não é o objetivo aqui do nosso vídeo. Então eu espero que vocês tenham compreendido a proposta, espero que vocês tenham gostado, aí tenha servido para dar uma revisada nesse contexto aí da Segunda Guerra. E se você gostou do vídeo, então se inscreva no canal aí, a gente está precisando de inscritos, e deixa o like aí, por favor, se puder, beleza? Então, até a próxima, muito obrigado pela atenção.